Em relação ao padrão ISO, o formato PDFA, ISO 19005, não teve muita novidade, né? A grande novidade é que agora, em agosto de 2015, o ITI publicou a parte de assinatura digital avançada em PDF. Isso complementa a grande novidade em relação ao PDFA. Quer dizer, o PDFA que tem essa ideia, como eu vou mostrar, de ser um documento autocontido, ele vai conter também a assinatura. Então, isso é bem interessante. Então, vou inicialmente falar desse contexto. Eu agradeço ao Dr. Braulio por já ter feito essa introdução sobre suporte. Inclusive, tem a imagem do Código de Hammurabi, que eu vou mostrar aí. E, na sequência, vamos ver que o PDFA, na verdade, ele foi publicado em 3 partes. A primeira parte em 2005, a segunda parte em 2011 e a terceira parte em 2012. Após a apresentação dessas partes, das características gerais, vamos detalhar alguns conceitos importantes que têm a ver com as fontes embutidas, com os metadados, a assinatura digital, como eu falei, a novidade foi 28 de agosto, a resolução número 109 do ITI, está disponível no portal do ITI, na aba Legislação. A questão da verificação de conformidade, como é que eu sei se aquele arquivo é um PDFA? Como é que eu gero um PDFA? E eu vou mostrar rapidamente alguns slides de exemplo do PDFA sendo gerado lá no Senado. Tem uma ferramenta que gera documentos já no formato PDFA. Tá? Aqui temos a imagem de um pergaminho, uma das folhas do Corpus Iuris Civilis, né? 530 depois de Cristo. Está lá na Biblioteca Lauresiana, quem quiser consultar. Esse documento foi redescoberto em 1100, lá em Bolonha, e a partir daí começaram a surgir, a Universidade de Bolonha surgiu a partir daí, né? Então, como nós já vimos, nesse caso, para ter acesso à informação, eu vou diretamente a ela, vou ao suporte. Eu não preciso de nada mediando. Eu não preciso de um computador. Eu chego lá na folha e vejo a informação. Não precisa de energia elétrica. Está aqui, não é verdade? Com essa evolução, que tem várias vantagens, traz vários desafios. Eu preciso agora da mediação de um computador para ter acesso à informação digital, que é o caso do arquivo do documento digital. Retornando aí, doutor Braulio, temos aqui a imagem da pedra de Diorito Negro, lá, 1700 a.C. A pedra de Roseta é outro exemplo, que aqui também era um decreto, né, escrito em 3 idiomas. Então, essa informação está disponível para quem quiser consultar. Agora, quem aqui já usou o Carta Certa, o Redator, o WordStar, o WordPerfect? Se você guardou seu disquete contra a umidade, está preservado seu disquete, você consegue ter acesso a essa informação? Não consegue. Por quê? Porque o computador que media esse acesso à informação, ele trabalha com arquivos digitais, componentes digitais. E cada componente tem um formato. Esse formato é DocX, RTF, mas o RTF internamente são várias versões de RTF. E aí? Como é que a gente faz? Aí muita gente fala assim, é simples, a gente converte aqui do Word 2000 para o Word 2010, o Word 2010 para o Word 2020, o Word 2020 para o Word 2030. Eu pergunto a você, se você fica convertendo o formato, fica igual aquela história de telefone sem fio, você perde informação. Por quê? Porque quem converte o formato é um programa de computador. E um programa de computador dificilmente vai conhecer toda a complexidade do formato anterior para fazer uma conversão consistente para o novo formato. E aí é que surgiu essa questão, como é que nós criamos... Seria possível criar um formato que não precisasse mais de conversão? Aí é que está a ideia base do PDFA, que eu vou mostrar mais na frente.
Então, como o Dr. Braulio falou, tem outros suportes aí, barro, madeira, papiro, papel. E antes, a preservação do documento era igual à preservação do suporte. Agora, a preservação do documento digital não é a preservação do suporte. Você tem que se preocupar com vários outros aspectos. Então, historicamente, quando a web foi lançada, rapidamente a Adobe criou um formato em 1993, que é o formato PDF. Rapidamente virou um padrão de fato, né? Então, ele era voltado para documentos orientados à página, independente de plataforma, se preocupava com a representação visual exata na origem, né? E era compacto, permitia compactação e tal. Rapidamente, com o decorrer dos anos, começaram a surgir versões de PDF. Versão 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, e a cada nova versão, novas funcionalidades eram acrescentadas. Agora pode camadas com transparência, com vídeo, agora tem criptografia, tem isso, tem aquilo. Isso essas novidades passaram a representar um desafio, né? Eu vou mostrar no próximo slide. Mas antes de falar do desafio, aquilo que eu falei, a preservação antigamente estava baseado na migração de formato e gerava perda de informação, né? E nós vimos que isso agora tem outra solução. Então, por exemplo, você tinha o PDF que estava assim, depois de alguns anos, começou a vir as letras trocadas aqui, bagunçadas. Isso aqui era um PDF doente, né, com problema. Você tinha um PDF, desapareceram letras. Você tinha um PDF que tinha essas cores e ele está apresentando com cores diferentes. Então, isso, um PDF genérico, vamos dizer assim, ele vai, daqui a 40, 50, 100 anos, pode ser apresentado de uma forma diferente do que foi produzido. Isso é muito ruim. Então, se você gerar um PDF-A, cujo objetivo é apresentar essa informação na forma como foi gerado, esse é o único formato que eu conheço que foi criado com esse objetivo. Então, você vai ter essa informação daqui a 100 anos, 200 anos, visível. E vamos ver como esse padrão consegue fazer isso. Então, primeiro, é importante falar que, desde 2008, o formato PDF-A, a evolução do formato, não está mais nas mãos da empresa Adobe. Agora é um padrão da ISO. O PDF é um formato ISO 32000. Ele é igual, equivalente ao PDF 1.7. Então, o PDF deixou de ser um padrão de fato para ser um padrão de júri. Não proprietário, e as novas versões, a ISO que define. Tá? E, além do formato ISO 32000, PDF 1.7, foram criados outros formatos para aplicações específicas. Então, para engenharia, para impressão, para acessibilidade e para arquivamento, foi o ISO 19005, que foi criado lá em 2005. Vocês notem que aqui foi criado em 2008, né, o 32000. Então, o PDF-A se antecipou em relação ao ISO 32000 PDF 1.7. Nós vamos ver como é que foi isso aí. Então, em resumo, o PDF-A é um formato definido pela ISO para a preservação de documentos digitais a longo termo, com o objetivo primário de aparência visual estática. E, na sua origem, não era a empresa Adobe que criou o PDF-A. Quais eram as instituições? O pessoal lá de impressão, o pessoal de imagem, o Arquivo Americano, a Biblioteca do Congresso e o pessoal do Tribunal Americano lá. Então, você vê que o Judiciário está na origem da criação do PDF-A, o Judiciário Americano. Eles que se mobilizaram e falaram, vamos fazer um grupo de trabalho e criar um formato que seja de preservação, que eu não precise converter. E aí foi criado, em 2005, a parte 1, que tem esse título aqui. E, em poucas palavras, o que é um PDF-A? É uma versão simplificada do PDF. Eu não estou complicando, eu estou simplificando. Como que ele faz isso?
Mas antes de falar de commons, vamos falar o que é longo termo. Então, veja só, é um período de tempo longo o suficiente para não estar preocupado com os impactos da mudança de tecnologia, incluindo novas mídias e formatos, que pode se estender no futuro indefinido. Então, é 100 anos, é 200 anos, é 300 anos, é indefinido, na verdade. No padrão está escrito isso. A Biblioteca do Senado tem os 3 documentos da ISO, do PDF-A. Quem quiser, está disponível lá para consulta. Então, o PDF-A1 foi o primeiro que surgiu. O conceito básico dele é ser um documento autocontido. O que é que isso significa? Que tudo que precisa para apresentar está no próprio documento. Então, veja só. A gente tem lá as fontes tipográficas. As fontes tipográficas, existe um formato de PDF que usa as fontes do seu computador. E se aquela fonte do seu computador daqui a 100 anos não existir mais? Vai começar a aparecer xizinho, né? Então, o que é que ele faz? Ele pega as fontes que você utilizou e coloca dentro do arquivo. Alguém pode falar, eita, o arquivo vai ficar maior, porque agora o arquivo de fontes está dentro. Veja só, para os documentos textuais usados no judiciário, normalmente são usados fontes comuns, e ainda existe, como iremos ver, a opção de incluir só as fontes utilizadas, que chama de subset. Isso representa muito, muito pouco, e ainda mais o PDF que usa compactação. Então, essa questão de que o arquivo fica um pouco maior, é bem verdade que, se o usuário cria um documento de 1 página, usou a fonte Arial Unicode, que tem 18 megas, e manda incluir todo o arquivo de fonte, sua 1 página vai ficar com 18 megas. Eu criei um PDF-A gigante. Mas, se mesmo com a Arial Unicode eu usei o subset, ele só vai criar as fontes que ele usou, ele só vai trazer as fontes que foram utilizadas. Então, tem formas e formas de usar o PDF-A, e é por isso que é importante conhecer essas características. Então, além de ele ser autocontido, ele é autodocumentado, os metadados são obrigatórios, o esquema de cores é independente de dispositivo, porque o PDF normal permite referência a outros esquemas de cores, ele permite formulário sem alteração, né, anotações, mas não pode ter áudio e vídeo e arquivo externo, por quê? O meu PDF com arquivo externo não seria autocontido. Então, isso não está permitido externo, tá? Nós vamos ver que o PDF A3 permite anexos e tal. Então, foi proibido links, criptografia, JavaScript, multimídia, JPEG 2000, camadas. Isso aqui, pessoal, é o PDF A1. É o PDF inicial lá de 2005. Então, se eu crio um PDF A1, eu tenho que seguir essas regras de colocar metadados e não utilizar uma série de características. Isso torna o arquivo mais simples. Existe um conceito que é importante, que são os níveis de conformidade. Então, o PDF A1 é dividido aí, é distribuído em 2 subtipos. O PDF A1B é o básico. A ideia é garante a reprodução confiável da aparência visual. Então, pessoal, esse formato PDF A1B eu só indico para aqueles documentos que são escaneados, que você não tem a estrutura do documento, não tem, seria o mais básico de todos, tá? Então você tem seria o formato básico. O PDF A1A é o formato acessível, tá? Significa o quê? Que ele, além de ter essa característica de reprodução do 1B, você tem que ter uma série de características adicionais. Você tem que usar Unicode, fonte Unicode, especificar o idioma, especificar a estrutura lógica do documento. Então, aquele software que lê o PDF vai conseguir ler o PDF na sequência, mesmo que seja colunado e tudo mais, porque ele tem essa estrutura lógica. Então, PDF A1A, a indicação é, se você está gerando PDF, usando os estilos corretos e tal, ou um software específico, ele vai conseguir gerar um PDF muito mais acessível do que o PDF A1B. Tá?
Então, o PDF A1A. Mas esse ainda não é o formato que eu recomendo para o judiciário. O formato que eu recomendo para o judiciário é o PDF A2, que foi lançado em 2011. Então, a parte 2, é importante falar, não é uma substituição da parte 1. Então, tudo que foi gerado como PDF A1 não precisa, de forma alguma, ser convertido no PDF A2. Esse formato não precisa de conversão. Tá? Então, o PDF A2, ele permite algumas características proibidas no A1, como transparência, camadas, compressão JPEG 2000, e uma característica interessante para o judiciário, anexos que sejam no formato PDF-A, que o A1 não permitia anexos. Então, se você tem lá uma petição, sei lá, que inclui anexos, então você poderia botar um PDF-A dentro de outro PDF-A, não tem problema. E uma característica super importante para o judiciário é a assinatura digital avançada, que no PDF-A1 tinha só assinatura básica. A assinatura digital avançada permite uma série de características, como carimbo de tempo, você incluir certificados para validação a longo termo, e assim por diante. E teve mais uma novidade aqui, ó. Ele definiu um novo nível de conformidade entre o avançado e o básico, entre o acessível e o básico. Criou o PDF A2U, que basicamente é a característica do A2B mais Unicode. Tá? Então, se você, por exemplo, digitalizou um documento, fez um OCR e isso está lá em Unicode, você pode trabalhar com o PDF A2U. Tá? Mas se você está gerando na origem seu documento, é o PDF A2A, que é o melhor de todos. Né? Na sequência, vamos falar do PDF A3. O PDF A3 foi lançado em outubro de 2012. E ele é quase idêntico ao PDF A2. Qual a diferença? A única diferença é a seguinte: ele permite anexos, que ele chama de Associated Files, em qualquer formato, em XML, RTF, PPT, CSV, o que você imaginar, você pode colocar como anexo. Então, eu coloco aqui, cuidado, né? Cuidado porque está fora do escopo da ISO 19053 a preservação dos arquivos anexados que não seja do formato PDF-A. Então, isso aí a gente considera uma parte não preservável, que está lá no documento. E isso pode ser usado de forma boa ou usado de forma ruim. E aí é por isso que eu tenho quais os principais usos para uma forma boa. Então, você pode ter dados associados. Imagina só, eu tenho lá um PDF-A do orçamento da União, que eu posso, dentro do documento, colocar o formato CSV com os dados estruturados para ser legíveis por máquina. Vocês sabem que a Lei de Acesso à Informação dá essa importância a ser legível por máquina e de ser processável, né? É ser estruturado. Ou renderizações alternativas. Imagina só, eu tenho lá meu documento textual e, naquele caso específico, eu quis colocar uma síntese de voz daquele documento ou um formato que seja mais alternativo para ele. Sei lá, se eu não tiver um renderizador de voz. Ou, se você quiser, você trabalha no dia a dia com o Word. Então, você pode colocar o arquivo do próprio Word dentro do PDF-A que deu origem. Então, tem que ter cuidado. Eu considero que o PDF A3 tem que... Eu acho que a melhor escolha para o judiciário seria o A2A, em todos os casos, né? E, em alguns casos específicos, que seja justificável, permitir o PDF A3. Aí, sim, teria casos especiais, né? Então, veja só, o PDF, se nós formos usar um diagrama de Venn aqui, então, de todos os PDFs que existem, alguns são PDF-A. Dos PDF-A, alguns são PDF-A1, outros são PDF-A2, outros são PDF-A3. Não é necessário converter de A1 para A2, nem de A2 para A3. Não precisa. E por que não é necessário converter? Porque, veja só, os programas leitores de PDF A3
Para que ele seja considerado um programa que lê PDF A3, obrigatoriamente ele tem que ler o A2 e o A1. Então, isso garante que todos os A1s vão ser legíveis no futuro. Tá? O programa leitor de PDF A3 deve obrigatoriamente ler arquivos no formato PDF A1 e A2. E como é esse programa leitor? Você vai ver lá, por exemplo, acho que a maioria aqui deve usar o Acrobat Reader, né? Então, no Acrobat Reader vai aparecer lá, PDF A, View and Mode. Isso significa o quê? Esse programa ele tem que ignorar qualquer informação que não esteja no formato, não esteja no padrão PDF e PDF-A. Tá? Ele só considera PDF-A. Utiliza apenas as fontes embutidas e ignora as fontes do seu computador. Mostra imagens utilizando a profile de cores. Então, tem toda uma técnica para que esse programa visualizador de PDF-A consiga mostrar ele de forma fidedigna, né? Apresentar corretamente os campos de formulários e anotações, desabilitar a mudança no documento. Então, ele é um documento só de leitura, ele é um documento de arquivo, né? Então, aqui, só mostrando, esse aqui é um documento PDF-A de um requerimento feito lá no Senado. Nesse caso aqui, nós estamos utilizando o PDF-A3. Então, nós vamos ver que o Adobe Reader mostra que está usando o PDF-A, e aqui eu tenho o XML, que tem a informação estruturada desse requerimento. Então, por exemplo, esse aqui é um requerimento que fala da Comissão Parlamentar de Inquérito, e eu tenho essa informação da quantidade de membros, eu tenho a informação do orçamento, limite de despesa, do prazo, isso tudo está estruturado. Então, você vê, eu considero o PDF-A a forma digital que mais se aproxima do papel. E agora que a gente tem a assinatura PADES, de acordo com o ICP Brasil, já definida, então tenho tudo já pronto para dizer que é equivalente ao papel. Aliás, o papel vai ser uma cópia, né? E é possível ter anexos em outros formatos. Então, esse aqui está em PDF, mas colocamos aqui uma renderização em RTF. Esse RTF não é preservável. Daqui a 200 anos, pode ser que a pessoa não leia isso, mas veja só, XML é um formato aberto, textual, não é proprietário. Então, essa informação sempre vai estar visível, vai estar legível. Então, em resumo, temos aí 3 tipos de PDF-A. PDF-A1, A2 e A3. Todos têm fontes embutidas e metadados. Nenhum permite JavaScript e multimídia. A transparência só é permitida, transparência, camadas e compressão JPEG 2000, só no PDF A2 e A3. Os anexos não é permitido no PDF A1, no PDF A2 permite anexos no formato PDF-A, e no PDF A3 pode ser anexo em qualquer formato. A assinatura digital aqui só é a básica. Aqui sim eu tenho aquela assinatura digital avançada PADES, que a partir de agosto já é compatível com o framework da ICP Brasil. Então veja só, como é que eu fazia antes de agosto? Era necessário ter um arquivo de assinatura externo ao PDF. Eu tinha um documento PDF e o arquivo de assinatura fora. No formato PADES, o arquivo está dentro, ele está autocontido, está completo. Tá? Então, isso aí, o PDF A3 é a assinatura avançada PADES. Então, isso aqui está desatualizado, isso aqui já tem 3 anos. Então, a adoção do formato PDF-A está sendo muito grande em várias partes do mundo, inclusive consta até o Brasil aqui, como usuário do formato PDF-A. Agora, pessoal, que já vimos as características gerais de cada formato do PDF A1, A2 e A3, vamos falar sobre algumas outras características específicas, né? Sobre vários aspectos. Por exemplo, as fontes embutidas. Eu já falei para vocês que essas fontes vêm dentro do arquivo. Então, os arquivos de fontes são incluídos no PDF-A. Mas você pode incluir o arquivo completo ou um subconjunto, um subset, né? A visualização e impressão não utiliza as fontes da máquina local, usa o que tiver lá dentro e fica fiel à intenção do autor. Agora, um cuidado, não é todo arquivo de fontes que você pode incluir no seu documento. O arquivo de fontes tem direitos autorais, né? Basicamente, os direitos autorais são criados em 4 níveis.
Tem algumas fontes que você, se for lá, por exemplo, no Windows e ver as propriedades daquela fonte, ele vai falar, não embedding. Então, ele não permite que você inclua essa fonte. Se você incluir, você está indo contra os direitos autorais lá daquele criador da fonte. Então, tem vários que permitem incluir a fonte, e aí tem 3 níveis dessa inclusão de fonte, tá? Então, tem uma que permite incluir só para ver e imprimir. Tem uma mais aberta que permite para ver, imprimir e editar. E a mais livre de todas são as fontes que permitem ver, imprimir, editar e instalar na sua máquina. Ele joga do PDF para a máquina. Tá? Todas as fontes do Adobe Type Library podem ser embutidas em PDF, elas são livres, né? Lá naquele editor que nós falamos que no Senado já usa, nós padronizamos a fonte Gentium, que é uma fonte gratuita que permite ser instalável em qualquer... É uma boa fonte, tanto para ver na tela, como para ver em papel. E como nós geramos o documento do requerimento, nós geramos o documento da emenda, nós já usamos essa fonte. É uma boa opção. Em relação aos metadados, a ideia é que você tenha uma autodocumentação mínima. Aquele documento tem um título estruturado, tem um autor, tem uma data. Então, isso tem um formato lá dentro do PDFA, um formato XMP, que a partir de 2012 também passou a ser um padrão da ISO, em que as informações de metadados básicas daquele arquivo são alimentadas, né? Então, por exemplo, eu sei que alguns tribunais já normatizam como os advogados têm que enviar o PDF A. Alguns já dizem o PDF A. Você poderia dizer que, por exemplo, tem que ter a OAB do advogado no campo lá interno, por exemplo. Eu sei que ele informa isso na hora do login, né? Mas isso ficaria dentro do documento. É uma opção, né? Toda nova tecnologia gera algumas resistências, mas no caso do PDFA, eu vejo que é muito fácil convencer o operador do direito, o advogado, todo mundo, que é necessário, sob pena de, daqui a 100 anos, nós termos só lixo digital, não é verdade? Então, continuando, falando um pouquinho sobre assinatura digital em PDF. A ideia do conceito de integridade, autenticidade e não repudiação. É possível associar uma representação gráfica à sua assinatura. Então, você vê o documento com a representação gráfica lá, você consegue associar isso, né? Associar o certificado com carimbo de tempo, assinaturas em série. Um documento PDFA que é assinado por várias pessoas. Então, isso tudo está disponível no PADS, que é esse padrão daqui, que é um padrão externo que a ITI, o Instituto de Tecnologia de Informação, fez o que a gente chama de uma customização. Falou assim, esse padrão PADS, para usar no ICP Brasil, tem que ter tais características, tais campos de metadados. Eles fizeram essa validação. Inclusive, tem a sociedade de validação a longo termo, né, para validação a longo termo. Então, basicamente, o que é que você tem? Dentro do arquivo PDF, tá? Você tem a assinatura aqui digital e o final do arquivo. Basicamente é isso. Uma assinatura de um PDF. Se você tiver uma assinatura em série, vocês notem que o PDF original, ele assinou esses bytes aqui, a assinatura está aqui. Aí teve uma segunda assinatura que gerou um outro documento, está aqui. Então, a assinatura digital aqui está assinando esses bytes, tá? Vocês veem que a assinatura digital sempre, as mudanças aqui, por exemplo, alguém completou alguma outra informação no formulário, deu um despacho lá no próprio PDF e gerou um novo arquivo. Então, ele pode assinar, por exemplo, e eu teria essa assinatura que compreende todo esse conteúdo aqui. Inclusive, se alguém que assinou aqui quiser cancelar a assinatura, ele assina novamente cancelando. Tem essa opção também, né? Então, isso tudo é novidade, eu acho que vai demorar um certo tempo para esses conceitos serem absorvidos pelos sistemas e tudo mais, mas já temos o que era necessário, né, de assinatura. Veja só, o ITI já tinha preparado a Profile
para os formatos CADES e CHADES. CADES é para o binário, CHADES é para o XML. E desde 2011, eu acho. Só agora, em 2015, aliás, desde 2012, só agora em 2015 foi que foi realmente finalizada essa questão do PADES. Teve uma consulta pública em junho e foi finalizada há pouco. Então, aqui é a resolução 109, de 25 de agosto, que aprova a versão 3 desse documento, e seria o DOC CP15, são esse documento principal e mais 3, tá? Que lá tem, inclusive, informações básicas sobre essa questão de assinatura. Isso está disponível no site do ITI. Como é que você verifica se o arquivo é PDF-A? Existe, uma das formas é usar o Adobe Acrobat, a opção Pré-Flight. Ele vai verificar, ó, esse aqui é um PDF-A 1B 2005. Ele não achou erros. Então, ele verificou que as fontes todas estavam embutidas, estava tudo em ordem. Agora, esse não é o único software que verifica PDF-A. Tem várias soluções do mercado. Então, imagina que o tribunal vai receber um documento que o próprio tribunal exige que seja PDF-A, ele pode fazer automaticamente, na hora do recebimento, uma verificação. Esse é PDF-A? O software vai dizer sim ou não. E aí você já rejeita ou aceita o documento. Isso vai garantir essa característica, né? E se eu quiser gerar o PDF-A, tem várias formas. Normalmente, o software que nós usamos, como Word, PowerPoint, na hora, tem sempre dominou opções, a opção para exportar para PDF. E lá vai ter uma opção de você marcar que é PDF-A. Então, marca e ele gera esse PDF-A. Agora, você pode criar seu PDF-A no próprio software que você desenvolve. Por exemplo, se o PJE tem um editor de modelos, eu preencho os campos, ele gera um modelo, aquilo lá ele já pode gerar no PDF-A que vai ser juntado lá o processo. Então, Adobe Acrobat também salva, o Office e assim por diante. Eu vou mostrar um exemplo de um software nosso do Senado que gera PDF-A nesse formato. Então, aqui, por exemplo, eu estou no PowerPoint e aqui eu marquei, ó, compatível com ISO PDF-A 19005. Veja só, eu estou no PowerPoint antigo, porque ele só estava permitindo aqui o PDF A1. Tá? Mas o Office mais moderno você consegue gerar o A2. Alguns mitos e lendas sobre o PDF-A. Como eu falei, PDF-A são muito grandes. Veja só, o custo que a gente paga é mínimo. Se você usar corretamente a inclusão de fontes com subset e o próprio PDF já tem compressão, esse argumento não se sustenta, né? Dizer que é muito grande. Não é grande. Agora, posso gerar de uma forma errada um PDF muito grande, é verdade. PDF não é seguro como o TIFF. Veja só, a segurança não depende do formato, depende do sistema. Se ativa o PDF, você tem que ter a segurança da sua política, no seu sistema, garantindo isso. PDF-A não permite assinaturas, pelo contrário, o PADES, no PDF-A 2 em diante, né, inclusive agora, normatizado pela ICP Brasil, está disponível. PDF-A é um formato proprietário? Não é. ISO 32000 e PDF-A ISO 19005 é um formato da ISO. Pelo contrário, o TIFF é da Adobe. A proprietária da TIFF é a Adobe. Tá certo? Mais observações sobre anexos, que isso é importante. PDF-A2 permite anexos no formato PDF-A, como nós já vimos, e o A3 permite anexo em qualquer formato, é parte não preservável, e para isso tem múltiplos usos. Veja só, por exemplo, um colega lá do Prodazem, ele defendeu agora o doutorado, ele trabalha na minha equipe lá, o Lauro, e a tese dele, PDF-A, dentro tem todos os códigos-fontes dos programas que ele desenvolveu. Então, qualquer pessoa tem um documento autocontido com completo. Então, para a academia é importantíssimo. Então, com cuidado, é interessante, em alguns casos, ele é muito interessante o uso. Teve até um relatório que foi feito por um grupo de trabalho, que, inclusive, o Arquivo Americano na área participou, e eles elencaram uma série de cenários de uso para o uso do PDF-A3. Quer dizer, no relatório e na introdução eles falam, isso aqui
é ruim, tem que ter cuidado e tal, mas é interessante ver como os usos que eles elencam são interessantes, tá? Então, como regra geral, essa aqui é uma recomendação minha, por enquanto, está previsto sair uma nota técnica da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos lá do CONARC, já tem uma minuta em trabalho, né? Então, mas enquanto não usar essa nota técnica, a minha recomendação seria dar preferência ao PDF A2, né? Permitir PDF A3 apenas no caso em que o anexo em outro formato se justifique. Seria exceção. Seria exceção. Aqui eu vou mostrar um editor de autoria de documentos do processo legislativo, que está como software livre e está sendo desenvolvido no contexto do projeto LexML, chamado LexEdit. Esse da editor é interessante. A ideia é o seguinte: no processo legislativo, eu tenho a geração de vários tipos de documentos, né? Seja emendas, proposições, pareceres, requerimentos, em todas as etapas e tal. E nós criamos uma ferramenta lá, baseada em modelos e informação estruturada, que facilita esse trabalho de criação desses documentos. Veja só, aqui eu tenho um projeto de lei, ele já sabe a estrutura do projeto de lei, porque esse projeto de lei foi convertido para o formato LexML. Vocês veem que aqui eu não estou usando o Word, né? O Word é similar a uma máquina de datilografia de luxo. Não é verdade? Quando você abre uma página em branco, o que é que você está fazendo? Está usando a máquina de datilografia. Qual a grande diferença do Word para a máquina de datilografia elétrica, daquelas Olivetti bonita? É que agora você tem um Ctrl+C, Ctrl+V, importantíssimo, né? Copiar e colar. Isso aí é grande vantagem, mas o resto é muito parecido, né? Aqui não, eu sei que essa ferramenta, que a norma tem uma técnica legislativa. Embaixo de inciso tem que ter a linha e não item. Tem uma série de regras. Então, nesse caso aqui, eu que sou parlamentar, vou fazer uma emenda, eu fiz uma alteração nesse inciso, suprimi esse daqui e criei um novo. E quando eu colocar aqui, depois de alimentar a justificativa da emenda, as propriedades, os metadados, eu peço para gerar o espelho de emenda. Veja só, esse texto ele gerou automático. Desse nova redação aos incisos tais e tais, suprima-se o inciso tal, acrescente tal, os pontinhos automáticos. A pessoa não tem que digitar isso. Essa informação já foi colocada lá e já gerou, tá? As aspas, quando isso é gerado na mão no Word, pessoal, é comum ter inconsistência entre o que está no comando e o que está aqui, é comum pessoas esquecerem pontinhos, e isso ocorre demais. Então, a gente criou uma ferramenta de gerar emendas, já está em uso pela maioria dos gabinetes lá, dos senadores, né? Isso não é uma ferramenta obrigatória, tá? Mas é uma ferramenta que economiza o tempo e, principalmente, gera PDF-A. Porque esse documento que ele gera aqui é um PDF-A. No caso dos requerimentos, nós fizemos um mapeamento de todos os requerimentos do processo legislativo, achamos 100 modelos. Aqui tem um exemplo de um modelo de criar comissão temporária interna. Então, aqui eu digo qual a minha fundamentação e vou preenchendo campos como se fosse um questionário. Preenche um campo, outro campo, outro campo, outro campo, outro campo, tá? E mando gerar. Ele gerou a informação textual e a informação estruturada XML está dentro do PDF-A. Tá certo? Aqui não tem assinatura digital e eu acho que tão cedo os parlamentares não vão adotar a assinatura digital lá no Senado, tá? Mas vocês veem, o objetivo, iniciar com verbo infinitivo, representar o Senado Federal no evento, e aqui ele completa o objetivo, eu tenho um requerimento estruturado em PDF-A, né? Então, aqui eu tenho aquela mesma imagem, aquele requerimento com os anexos e tudo mais. Então, se eu quiser reaproveitar essa informação no meu sistema, eu reaproveito. Considerações finais. O PDF, na minha opinião, esse tipo de aplicação em que você combina PDF com XML é o melhor dos mundos, tá? Você tem a visualização universal, estável, durável e tal, junto com a informação estruturada que pode ser reutilizada em qualquer momento. O PDF-A não é a solução, quer dizer, mas certamente é parte da solução. Ele vai fazer em conjunto com o CIGAD e com as outras políticas, os Morecjus e tal, ele vai ser parte dessa solução, não tenho dúvida. Tá? CTDE, está previsto eu ter uma nota técnica sobre recomendações quanto ao uso do PDF-A, isso espero que saia o quanto antes, ainda mais agora
que saiu essa regulamentação do PADES lá do ITI, né? Temos que correr atrás disso. E quem quiser consultar o documento, esses documentos estão disponíveis na Biblioteca do Senado, não só o PDF A1, 2 e 3, como o PDF 1.7, que é a ISO 32000. Pessoal, muito obrigado.